Olá, pessoal! Acharam que eu não vinha, né? Mas estou aqui e vamos começar a nossa aula de informática. Trouxe para vocês algumas dicas para quem vai fazer o concurso do INSS. E nessa maratona de hoje, nós vamos responder algumas questões de um tópico que foi retificado esses dias no edital de vocês. Vamos começar primeiramente dando uma leitura, fazendo uma leitura do nosso edital? Vamos lá, olha só. O edital de vocês, em noções de informática, pediram conceito de internet e intranet, que para quem já vem acompanhando as nossas maratonas, eu já falei e fiz algumas questões com vocês a respeito desse tópico. Além de conceitos de internet e intranet, nós temos a parte de conceitos básicos de modos de utilização das tecnologias, de ferramentas, dos aplicativos e procedimentos de informática, que é aquela parte básica, pessoal, que vocês precisam de estudar, ter noções, por exemplo, de hardware, softwares, memórias, conceitos básicos, unidades de medida, bytes, kilobytes, essa história toda. Depois, no tópico 3, nós temos conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilhas e apresentações, utilizando a suíte, o pacote de programas de escritório do LibreOffice. Então, olha só, pessoal, exatamente nesse ponto foi que eles fizeram a retificação. Eles pegaram e colocaram a versão do programa LibreOffice. Eu vou falar com vocês nessa nossa maratona de hoje, única e exclusivamente sobre esse programa, esse pacote de aplicativos, exatamente por ser um aplicativo não muito utilizado. Ele é pedido em concurso, mas não tanto quanto os pacotes do Office, certo? Da Microsoft. Por isso é que eu peguei essa retificação e trouxe para vocês dúvidas, questões, para que a gente possa dirimir tudo isso na maratona de hoje. Vamos ver mais algumas características do edital de vocês. Olha só, no edital de vocês, além do LibreOffice, que eles puseram a versão 4, nós temos o tópico 4, que são conceitos e modos de utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e o Windows 10, que é o nosso novo Windows. Além disso, o item 5, que é em relação a aplicativos de navegação, aplicativos de correio eletrônico, a parte de internet novamente, e também o nosso 6º tópico, que são as noções básicas de segurança e proteção, que também em uma maratona anterior nós fizemos várias questões de segurança da informação e proteção, certo? Então, na maratona de hoje, nós vamos trabalhar o LibreOffice. O LibreOffice, pessoal, ele é um pacote de aplicativos. E esse pacote de aplicativos, vamos trabalhar aqui, ok? Quando você fala pacote de aplicativos, você pode também chamar de suíte. Quem utiliza muito esse termo suíte é a banca do CESP, é a banca que vai fazer o concurso de vocês. Então, nós temos aqui um pacote de aplicativos, um pacote ou uma suíte de aplicativos, é um conjunto de programas. Esse conjunto de programa do LibreOffice, ele é composto pelos seguintes programas. Nós temos o Writer, que é o aplicativo de texto. Nós temos o Calc, que é o aplicativo de planilha eletrônica. Nós temos o Impress, que é o aplicativo de apresentação, da mesma forma que o PowerPoint, apresentação de slides. Temos o programa Base, que é um programa, um aplicativo de banco de dados. Temos o Draw, que em inglês significa desenho, então você tem aqui
um aplicativo para mexer com desenhos. Ele lembra muito o programa do CorelDRAW, certo? Temos também o aplicativo Math. Aplicativo Math para vocês mexerem com fórmulas matemáticas, vocês poderem utilizar os símbolos matemáticos, escrever os símbolos matemáticos, as operações matemáticas, certo? Então, esses são os aplicativos que fazem parte do pacote do LibreOffice. Agora, olha só, uma coisa muito curiosa em relação a esse nome LibreOffice. Esse nome, pessoal, ele é o mesmo conjunto de programas que nós chamamos de BROffice. É o mesmo conjunto também que anteriormente era todo escrito em inglês, chamado de OpenOffice. E antes do OpenOffice, nós tivemos o StarOffice. Então, o que aconteceu aqui nessa história? Vamos voltar para o slide que eu vou desenhar essa história para vocês entenderem. Nós tivemos, primeiramente, o StarOffice. O StarOffice. Esse conjunto de aplicativos, ele tinha vários aplicativos, como esses que estão aqui e mais alguns, e eram todos escritos em inglês, certo? A partir desse aplicativo, eles criaram o OpenOffice. Eles pegaram a mesma tela, o mesmo conjunto de aplicativos e criaram o OpenOffice. Também todo escrito em inglês. As telas, os botões, os nomes que apareciam, as teclas de atalho, tudo escrito em inglês. Eles tentaram veicular, eles tentaram distribuir esse pacote aqui no Brasil. Só que devido a algumas leis, não foi permitido. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram esse conjunto de aplicativos, esse pacote, e traduziram o pacote. Traduziram e criaram o BROffice. Só que quando eles traduziram única e exclusivamente a tela do programa e os nomes dos botões. Eles não traduziram as teclas de atalho. Interessante isso, né? Eles traduziram apenas a tela e apenas os nomes dos botõezinhos. Os botões continuavam os mesmos desenhos, continuavam com as mesmas funções, mas as teclas de atalho não foram traduzidas. Alguns anos depois, eles pegaram esse BROffice e a partir dele modificaram alguns desenhos, que nós vamos ver hoje, alguns desenhos dos botões, mas permaneceram traduzido apenas a tela, apenas os nomes dos botões e criaram um LibreOffice. Então, quando aparece no edital de vocês BROffice ou LibreOffice, eles estão falando praticamente do mesmo programa. Na verdade, o que aconteceu aí foram a mudança das versões. Quando nós trabalhamos com versões anteriores, como por exemplo 2.6, 2.4, 3.1, são versões que a gente chama do BROffice. Quando entra na versão aí 4.0, que foi a pedida no edital de vocês, 4.1, 4.4, são as versões do LibreOffice, certo? Então a mudança são nas versões, mas o programa é o mesmo, pessoal. Vocês vão estar estudando o BROffice e o LibreOffice. É a mesma coisa, certo? Então vamos ver aqui essas observações que eu trouxe para vocês nessa maratona de hoje. Vamos começar? Vamos lá. Então, apagando essa ideia, essa história que vocês agora já conhecem, que BROffice e LibreOffice são a mesma coisa, nós vamos então para o pacote LibreOffice, que tem o Writer, o Calc, o Impress, o Base, o Draw e o Math. Todas as vezes que vocês digitam um nome para um arquivo, vocês vão colocar um nome nesse arquivo e após o nome do arquivo vão aparecer as famosas extensões dos arquivos. Então, o que eu quero que vocês percebam? Essas extensões que eu escrevi em preto são as extensões padrão do programa.
Então, toda vez que você salva um arquivo no Writer, você vai ter a extensão ODT. No Calc, a extensão ODS. No Impress, a extensão ODP. No Base, o ODB, de banco de dados. No Draw, o ODG, de Graphic, de desenhos. No Math, o ODF, de fórmulas, certo? Então, essas extensões são as extensões padrão de cada um dos programas, perfeito? Já essas extensões que eu escrevi na frente, na cor azul, são as extensões aceitas por cada programa. Essa extensão DocX que nós temos aqui, ela é a extensão do programa do Word, é a extensão do programa do Word. XLSX é a extensão do programa do Excel. Já o PPTX é a extensão do nosso programa do PowerPoint. Aqui, o MDBX é a nossa extensão do programa do Access. Então, o que acontece aqui? Olha só, por que eu trouxe as duas extensões para vocês? As extensões padrões, ou as extensões padrão de cada aplicativo, elas vão ser armazenadas assim que você salva o arquivo como. Então, fez um texto no Writer, desculpa, você vai salvar aquele texto, vai colocar um nome e ele vai salvar como ODT, que é a extensão padrão do Writer, certo? Porém, o Writer, ele reconhece a extensão do programa do Word, que é o DocX. O que significa isso? Se você fizer um documento, por exemplo, no Writer, você não consegue abrir no Word, porque o Word não reconhece a extensão ODT. Porém, se você fizer um arquivo no Word, a extensão dele é DocX. Aí o que acontece? Você consegue abrir no Writer. Perfeito? Então, as extensões que estão na cor azul são as extensões que são reconhecidas pelos programas. Entenderam? Vamos dar uma olhada na tela do programa do Writer, que é o editor de texto, do Calc, que é a nossa planilha eletrônica, e do Impress, que é o nosso aplicativo de apresentação. Só para vocês verem a tela do programa. E depois nós vamos partir para as questões do concurso e assim eu vou explicando uma por uma e trabalhando mais conceitos com vocês. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, vou alternar aqui para a tela do programa que eu quero. Eu quero o programa do Writer. Pessoal, essa é a tela do aplicativo do Writer. Se vocês repararem na parte superior, vocês têm os menus aqui em cima. Nós temos aqui as barras de ferramentas com botões que vocês conhecem, botões de salvar, botão para abrir, né? Botão para imprimir. Então você tem todos os botões, alterar a cor da fonte, verificação de ortografia e gramática. Então é uma tela muito parecida com aquelas versões antigas do programa do Word, certo? Vamos dar uma olhada no aplicativo do Calc. Olha a tela do Calc. A tela do Calc também muito parecida com o programa do Excel. Você tem aí também os menus. Nós temos aqui embaixo as barras de ferramentas. Temos aqui a caixa de nome, a barra de fórmulas, né? Linha de entrada que eles chamam, botão autossoma, né? Aqui para você inserir funções. Então, nós temos os botões para trabalhar com o Calc. Esse outro já é o programa do Impress, que é para você mexer com a parte de slides. Então, você tem aí a apresentação de slides. Você tem os layouts aqui do lado direito. Nós temos, por exemplo, aqui em cima os menus. Temos aqui novamente as barras de ferramentas, temos mais uma barra de ferramentas aqui na parte inferior. Então tá aqui, nós temos todas essas opções,
Perfeito? Vamos voltar aqui novamente para a nossa apresentação do PowerPoint. Continuando aqui. Olha só, como eu acabei de falar com vocês, o programa do Writer, ele tem a extensão padrão ODT e ele reconhece a extensão do Word DocX. Perfeito? Então, vamos começar trabalhando com algumas questões de concurso. Vamos lá. Primeira questão de concurso, uma questão do CESP. Nessa questão, ele diz o seguinte: com relação ao ambiente Windows e a aplicativos de edição de textos e de navegação na internet, julgue os itens seguintes. Vamos lá. Primeiro item. O aplicativo Writer do LibreOffice, utilizado para a edição de texto. Perfeito, pessoal? Sim. O aplicativo do Writer, ele é do LibreOffice e ele é utilizado para edição de textos. Até aí, tudo bem, tudo ok. Não permite a realização de cálculos com valores numéricos. Por exemplo, cálculos com valores em uma tabela que foi inserida no documento em edição. Pessoal, vamos lá. Olha só. Esse programa, ele é um aplicativo de texto. A função principal dele é edição de texto. Porém, através de uma tabela que você pode inserir no Writer, você pode realizar cálculos, utilizar fórmulas matemáticas? Sim, com certeza. É lógico que ele não trabalha da mesma maneira que o programa do Calc, o programa do Excel. Não são fórmulas escritas da mesma maneira. Porém, vocês têm a possibilidade de somar, de multiplicar, de realizar algumas operações matemáticas dentro de tabelas. Então, o nosso item fala o seguinte, que não permite a realização de cálculos. Então, significa que o nosso item está errado, porque permite sim a realização de cálculos em tabelas, em planilhas que estão inseridas dentro do Writer, ok? Vamos colocar o item aqui, vamos lá. Nosso item, então, está errado, porque o programa, o aplicativo, ele permite sim a manipulação de valores, permite a realização de cálculos numéricos. Olha só que interessante. Eu vou abrir para vocês aqui o programa do LibreOffice e vou inserir uma tabela. Venho aqui, tabela, posso inserir a tabela por aqui. Tudo que você for mexer com tabela, você vai utilizar o menu tabela. Então, cuidado com isso. Perguntou sobre tabela, inserir a tabela, inserir linha, inserir coluna, excluir coluna, selecionar, mesclar, dividir, tudo pertinente à tabela, você utiliza o menu tabela. Essa é uma dica também. Descendo aqui no tabela, você tem a opção fórmula, que é para você poder inserir as fórmulas e realizar os cálculos dentro das tabelas no Writer, certo? Vamos inserir também uma tabela, se quisermos, através desse botão. Olha só, botão inserir tabela. Você clicou, seleciona quantas linhas, quantas colunas, clicou, ele inseriu a tabela para você. Ao inserir a tabela, eu vou colocar um valor aqui e outro valor aqui. E na célula seguinte, eu quero realizar a fórmula. O que que eu faço? Eu venho no botão tabela, no menu, venho na opção fórmula, certo? E quando eu clico na opção fórmula, ele me abre a opção para inserir uma fórmula aqui em cima. Se você souber a fórmula de cor, você vai poder digitar. Mas, se você não souber, você vai poder clicar aqui e vai trabalhar com as
Funções. Eu quero uma soma. Clicou, ele escreve a função da soma. Você vem e seleciona o que você quer somar. Ele já coloca para você o valor aqui na frente. E a partir do momento que você dá Enter, ele calcula a soma para você. Então, você teve aqui a soma do 2 com o 3, o resultado 5. Perfeito? Então, tá aí. Voltamos aqui para o nosso slide para eu poder fazer mais um comentário. Pessoal, olha só. Quando você trabalha com fórmulas dentro do Writer, dos editores de texto, eu falei que não são fórmulas escritas da mesma maneira que no Calc. Então, vocês perceberam que a fórmula da soma, você não escreve soma, você escreve em inglês, você escreve sum, exatamente por ser um programa que foi traduzido. Estão entendendo agora como que funciona o LibreOffice? Então, quando você for escrever uma fórmula, você usa sum e não soma. Tudo bem? Então, nossa primeira questão, ela está errada e eu provei para vocês. Vamos lá? Continuando. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Ela não é uma questão do CESP, mas eu quis trazê-la para vocês porque eu tenho várias observações a passar só nessa questão. Então, vamos ver. Com relação aos processadores de texto LibreOffice Writer e Microsoft Word, aí você fala, caramba, Nani, mas não vai cair o Word para a gente. Não tem problema. Vocês vão entender as características que eu vou passar e vocês vão focar apenas no Writer, que é o que vai cair no edital, que está no edital de vocês. Vamos lá. Então, em relação aos processadores Writer e Word, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, vamos lá. Primeira dica. Toda vez que pede para sinalizar a incorreta, ou não é verídico, ou não é permitido, cuidado com essas palavras negativas. Essas palavras negativas, elas fazem um nó na nossa cabeça. Então, muito cuidado quando vocês estiverem lendo questões do CESP, grifem as palavras como eu vou fazendo com vocês aqui, que é para poder facilitar a leitura, para que vocês consigam perceber nos mínimos detalhes o que a banca está querendo naquela questão. E aí vocês vão conseguir acertar todas, tenho certeza disso, principalmente na disciplina de informática, ok? Vamos ver então, eu vou marcar a incorreta, vamos lá. Eu preciso de marcar o item falso, o item que está errado. Então vamos começar com a letra A. Ctrl A é um atalho usado para abrir no programa do Word. Esse item está certo. Por que que está certo? Vamos novamente. Eu comentei com vocês que o programa do LibreOffice, ele é um programa que foi traduzido. Foi traduzido o nome dos botões e a tela do programa, como eu mostrei para vocês. Mas o que que não foi traduzido? As teclas de atalho. Então, na hora que você estiver respondendo uma questão de prova e você se deparar com teclas de atalho, lembre disso. Os programas do LibreOffice trabalham com teclas de atalho com palavras em inglês. Então, no Word, no caso da Microsoft, são com palavras em português. O que que nós vamos associar aqui então? Abrir, Ctrl A. Agora, abrir em inglês, Open. Então, a tecla de atalho no Writer para abrir é Ctrl O de Open. Entenderam agora qual a principal dica que eu queria passar para vocês? Essa dica faz acertar várias questões com teclas de atalho. Vamos ver, olha só. Então, a nossa letra A está correta. Por quê? Porque Ctrl A é para abrir no Word. Abrir em inglês é Open. Então, se fosse no programa do Writer, a tecla de atalho teria que ser Ctrl O de Open. Entendido? Vamos para a letra B.
Ctrl B é um atalho usado para colocar negrito no programa do Writer. Certíssimo. Por quê? Porque negrito no Word seria em português. Você pega negrito, seria Ctrl N. Só que negrito em inglês é bold. Isso significa que a tecla de atalho no Writer é Ctrl B. Chamo a atenção de vocês nessa questão novamente. Pessoal, teve uma prova do CESP, eu não me recordo bem para qual cargo que aconteceu. Eu lembro que foi para uma carreira militar, foi para a polícia rodoviária ou foi para a polícia militar, eu não me recordo bem. Eu sei que foi para carreiras policiais, que eles perguntaram exatamente esse item. A pergunta foi, para se aplicar negrito a uma palavra selecionada no programa do Writer, você seleciona a palavra, ou se ela já estiver selecionada, você pressiona Ctrl B. O item estava certo. Tá vendo? Uma questão de uma outra banca faz você acertar as questões da banca do CESP, que é a que vai fazer o seu concurso. Moleza. Vamos continuar. Vamos lá. Letra C. Letra C, Ctrl J. Ctrl J é um atalho para justificar. Perfeito. No programa do Word. Certíssimo. E é também a mesma tecla de atalho para justificar no Writer. Por quê? Porque justificar em inglês, você escreve justify. Você escreve assim, justify. Se você escreve assim, a tecla de atalho também vai ser Ctrl J, porque justify inicia-se por J também. Perfeito? Letra D. F7 é um atalho usado para verificar ortografia e gramática. Certo também. Isso vai ser a tecla de atalho tanto no programa do Word quanto no programa do Writer, que é o que interessa a vocês. F7 é a tecla de atalho para ortografia e gramática no Writer. Letra E. Ctrl L. Ctrl L é um atalho usado para localizar no programa do Writer. Opa, vamos apagar aqui. No programa do Writer. Tá certo isso, pessoal? Não, errado. Porque localizar em inglês é find. Vou escrever aqui em cima. É find. Na verdade, seria search, se nós formos traduzir corretamente. Mas vamos colocar find, de encontrar, de localizar alguma coisa. Vamos colocar um sinônimo. Se localizar em inglês é find, então significa que a tecla de atalho não é Ctrl L. A tecla de atalho seria Ctrl F, para você localizar alguma coisa no Writer. Isso significa, então, que o nosso item E está errado. E se ele está errado, é ele que eu tenho que marcar. Pessoal, viram quantas questões ou quantas dicas eu pude passar em um único item, em uma única questão? Então, peguem bem isso. Palavras em inglês, você pega a palavra, colocou em inglês, você sabe a tecla de atalho no programa do Writer. Perfeito? Agora você fala assim, Nani, eu tenho que decorar todas as teclas de atalho? Não. Vocês vão pegar as principais, as básicas. Negrito, itálico, sublinhado, né? Vamos dizer aqui ortografia e gramática, o salvar, né? Que é Ctrl S de save, o abrir. Então essas básicas, essas que vocês usam mais, são as teclas que o CESP também mais cobra quando ele pede tecla de atalho. Que o CESP não é muito de pedir tecla de atalho, mas quando ele pede mais essas básicas. Eu ainda vou falar mais algumas com vocês. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Mais dicas, mais uma questão. Vamos aqui. Questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: com relação a aplicativos diversos atualmente utilizados, como os dedicados à edição de textos e
a edição de planilhas, a geração de material escrito e a programação multimídia, julgue os próximos itens. Então, mais um item do CESP. Vamos ver. No aplicativo LibreOffice Calc. Então, vamos falar do Calc, vamos falar da planilha eletrônica. Ao se exportar, ao se salvar, ao se exportar uma planilha para o formato PDF. Opa, interessante isso aqui. É possível especificar as páginas que serão exportadas. Você pode falar quais páginas você quer exportar e qual o grau da qualidade das imagens. Se você quer melhor a qualidade da imagem ou não. Esse item está certo. Certo por quê? Vamos lá. Outra dica. Extensão PDF. Extensão PDF é de um programa chamado de Adobe Acrobat. Esse programa, ele faz a leitura dos arquivos em PDF e ele salva em PDF, perfeito? Os programas do aplicativo, do pacote do Writer, ou melhor, do pacote do LibreOffice, desculpa, todos os aplicativos que fazem parte do pacote, eles exportam em PDF, eles salvam em PDF, certo? Olha que interessante, vamos abrir o programa do Calc aqui para vocês verem, olha só. Vamos aqui, mudar a tela e vamos direto para o Calc. Aqui dentro do Calc, como em todos os aplicativos do LibreOffice, nós temos esse botãozinho no canto superior esquerdo, olha só. Exportar diretamente como PDF. Esse botãozinho aqui é exatamente o botão que você vai clicar e ele vai permitir que você exporte a planilha que você criou aqui para um salvamento em PDF. Você vai exportar para PDF. Agora, a pergunta foi: arquivo, exportar para PDF. Quando você clica pelo menu arquivo, exportar para PDF, qual a diferença que vai acontecer? Vou fechar aqui para mostrar mais uma coisa para vocês. Quando você tem aqui dentro do menu a opção e na frente da opção você tem pontinhos, você tem uma reticência, significa que todas essas opções que têm reticências irão abrir para você uma caixa de diálogo, como essa que abriu aqui. Então, exportar para PDF, abriu essa caixa aqui, que é uma caixa de diálogo. Dentro dessa caixa de diálogo, eu vou poder escolher qual o intervalo que eu quero exportar para PDF. Se eu quero exportar todas as páginas, se eu quero exportar algumas páginas, aí eu especifico quais as páginas que eu quero exportar, ou se eu quero exportar uma seleção. Eu posso também configurar a qualidade da minha imagem. Eu venho aqui, ó, consigo comprimir, consigo fazer compressão, qualidade 90%, qual a resolução em DPI, que é dots per inch, pontos por polegada, né? Então você tem aqui toda a resolução da imagem. Então tudo que você quiser, você vai conseguir configurar aqui na opção de exportação em PDF. Por isso, pessoal, que aquela nossa questão está correta. Você pode, então, especificar as páginas e o grau da qualidade das imagens, ok? Mudando de questão, vamos para a questão 4. Questão 4 diz o seguinte: considerando aspectos gerais de informática, julgue os itens subsequentes. Então, vamos ver. O formato ODT. ODT, extensão do programa do Writer. Então, é um formato do Writer. Perfeito. Utilizado em plataformas de edição de textos do LibreOffice. Correto.
é nativamente adotado na plataforma de edição de textos do Windows. O nosso item está errado. Por que nosso item está errado? Vamos entender, olha só. Quando nós falamos pacote de aplicativos LibreOffice, vocês já sabem os programas que fazem parte do LibreOffice, que é o Writer, o Calc, o Impress, o Basic, o Draw e o Math. Quando você fala pacote de aplicativos da Microsoft, você tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, você tem o Microsoft Outlook, que é para correio eletrônico. Mas você não tem para desenho e não tem também para fórmulas matemáticas. Perfeito? Quando eles falam aplicativos ou pacote do Linux ou do ambiente Linux, eles estão se referindo ao BROffice, ao LibreOffice. Quando eles falam de pacotes do Windows, do ambiente Windows, eles estão falando da Microsoft, certo? Isso são os ambientes específicos para cada um. Porém, você pode instalar o pacote do LibreOffice no Windows e você pode instalar o pacote da Microsoft no Linux também, se você quiser, certo? Mas nesse caso aqui, o que eles quiseram perguntar? Vamos ver novamente a nossa questão, olha só. A nossa questão diz que o formato ODT utilizado nas plataformas do LibreOffice é nativo. Quando ele diz nativamente ou nativo, ele está querendo se referir a um formato padrão. Ele é um formato padrão adotado na plataforma de edição de textos do Windows. Quer dizer que a extensão ODT, ela é nativa, ela é padrão do programa do Word, que é do Windows. Erradíssimo isso. Nada a ver. Não tem nada a ver. Por isso que a nossa questão está errada. Ela não é nativa da plataforma Windows. Tudo bem? Por isso que o nosso item 4 está errado. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Questão 5. Considerando um texto em edição no Writer, julgue os itens que se seguem. Ao salvar o arquivo em edição no Writer, um arquivo que você está digitando, que você está trabalhando com ele, é importante escolher a extensão TMP. Extensão TMP, pessoal, é extensão de arquivos temporários. Arquivos temporários. Então, quando você salva no Writer, é importante você salvar na extensão TMP para garantir a realização do backup automático. O que é isso, pessoal? Desde quando existe backup automático dentro dos aplicativos? Você não faz backup automático. Você precisa de utilizar o utilitário do Windows para realizar os backups. Você precisa de configurar o utilitário do Windows. Para você fazer um backup, você vai lá no Windows, lá nas ferramentas do sistema e configura. Ou lá no painel de controle do Windows, dependendo da versão do programa, e configura para fazer backup. Agora, não tem nada a ver a extensão do arquivo. Se ele estiver salvo em ODT, em ODS, qualquer extensão, o backup ele vai ser feito. Não precisa necessariamente você mudar a extensão do arquivo. Por isso que o nosso item, então, está errado. Você não precisa de alterar para a extensão TMP. Tudo bem? Volta para o slide que eu quero mostrar uma coisa. Então, o nosso item está errado. Agora, eu quero mostrar para vocês, eu vou apagar aqui, e eu quero mostrar para vocês essa palavra backup. Olha como que ela está escrita, backup, do jeito que você pronuncia. Por que isso? Isso é devido ao novo acordo ortográfico.
Palavras como backup, você vai encontrar em provas do CESP. Você vai encontrar a palavra slide, escrito assim, slide. Você vai encontrar a palavra layout, escrito assim. Falando nisso, essa semana eu até mandei um material escrito layout para um trabalho, para um local, e a pessoa pegou e corrigiu minha palavra layout. Tá precisando de aprender língua portuguesa, hein? Nós já estamos em 2016, já é o novo acordo ortográfico, hein, pessoal? Vocês que já tiveram aula com os colegas de língua portuguesa já prestaram atenção nisso, hein? Layout, você pode escrever em inglês também, mas eu não escrevi errado escrevendo assim. Já é o novo acordo. Além de layout, vocês vão encontrar também outras palavras, como, por exemplo, vocês vão encontrar a palavra blog, que vai estar escrita assim. Você vai encontrar a palavra scanner, que vai estar escrita assim, né? Você vai encontrar também site, que você vai escrever sítio, que é o jeito que eles utilizam, sítio. Além de slide, layout, essas palavras aqui, você também vai encontrar a palavra laser, que vai estar escrita assim, laser. E a que ficou horrorosa, no meu ponto de vista, mas que nós temos que escrever também no novo acordo ortográfico, foi a palavra e-mail, pessoal. E-mail você escreve assim agora. Então você tem aí as palavras do novo acordo ortográfico, ok? Então tá aí. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 6. Na questão 6, nós temos, considerando um texto em edição no Writer, julgue os itens que se seguem. Então vamos lá. No Writer, é possível gerar um relatório, gerar um relatório, intercalando textos e planilhas de dados? Você pode inserir imagens, você pode inserir planilhas, você pode intercalar textos com planilhas? Sim, perfeitamente. Isso é óbvio, você faz isso tanto no Writer quanto no Word. Perfeito essa situação. Questão fácil. Vamos para a próxima, 7. Essa questão é a mesma situação. Não é de uma banca do CESP, mas eu quis trazer para mostrar uma observação para vocês, mostrar uma dica, passar uma dica para vocês aqui. Olha só. Deseja-se padronizar o layout. Como não é de banca do CESP, o pessoal ainda escreve em inglês, tá vendo? Deseja-se padronizar o layout, a formatação e os conteúdos comuns de todos os documentos de texto, de apresentações e de planilhas produzidas no departamento. Que recurso os aplicativos do LibreOffice Writer, que é o de texto, Impress, que é o de apresentação, e Calc, que é o de planilha, oferecem especificamente para essa finalidade? A finalidade de padronizar o layout. Você vai criar um documento de moleza, isso aqui, né, pessoal? De modelo. Se você vai criar um modelo para que as pessoas utilizem aquele modelo todas as vezes, então você vai usar que recurso do LibreOffice? Autoformatação? Não. Modelos ou templates. Você vai utilizar a opção modelos ou templates. Só para vocês verem isso aqui, olha que interessante. Vamos lá. Vamos abrir aqui o Writer. Venho aqui, vamos clicar fora dessa tabela. Arquivo. Aí nós temos aqui modelos de documentos. E dentro da opção modelos, gerenciar modelos. Olha só. Você vai ter modelos de apresentação, modelos de correspondências, modelos de documentos oficiais, pessoais,
outros documentos, planos de fundos para apresentações. Você pode fazer isso em planilhas, apresentações, desenhos. Então, você cria um modelo para o departamento que você trabalha, do órgão que você trabalha, e aí você vai conseguir trabalhar. E nessa parte, meus modelos, você salva todo o modelo que você quer. Então, por isso que a nossa questão aqui, ela está correta. Você cria, padroniza o layout, a formatação e o conteúdo. Exemplo, olha só. Vamos supor que você digita diariamente dentro do INSS. Olha que coisa boa, tá vendo? Você no INSS, olha lá, hein? Você quer criar modelos de ofícios, memorandos, circulares, que são os documentos oficiais. Para você não ficar formatando margem superior, margem direita, margem esquerda, como que inicia um memorando, né? Você quer deixar tudo padronizado com a logomarca do órgão que você trabalha, tudo direitinho. Para você não ter que ficar formatando toda vez que você vai digitar, o que você faz? Você formata nos padrões da redação oficial, certo? Cria aquele documento de modelo e salva como modelo. A partir do momento que você salva como modelo, toda vez que você for criar um novo memorando, você não precisa de formatar tudo. Você entra naquela gerenciamento de modelos que eu mostrei para vocês no menu arquivo, certo? E aí você pega e abre os modelos que você criou. Agora tem uma dica para vocês. E pessoal, eu acabei de arrepiar. Vai cair essa questão na prova de vocês, hein? Olha que quando eu arrepio, a questão cai na prova. O que nós temos? Quando você salva um documento no Writer, a extensão é ODT, certo? Mas quando você salva como modelo de documento, a extensão muda. A extensão passa a ser OTT. Vamos anotar no slide? Vamos lá, olha só. Quando é uma extensão de modelo do Writer, você vai salvar como modelo e a extensão vai ser OTT. Quando é ODT, é o documento padrão. Quando é OTT, é modelo de documento do Writer. Se for o Impress, é ODP. E se for um modelo do Impress, vai ser OTP. Se for no Calc, você tem ODS, que é a extensão padrão. Se for um modelo de planilha do Calc, vai ser OTS, a extensão. Ok? Então tá aí, questão 7 com mais algumas dicas. Vamos lá. E não esqueça de marcar, hein? Arrepiei na questão 7. Marquem essa questão aí que vai cair na prova do INSS. Vamos lá, questão 8. Na questão 8, nós temos uma questão da FUNRIO, mas uma coisa interessantíssima. Funções do Calc, do LibreOffice. Numa planilha eletrônica, como o Microsoft Excel ou o LibreOffice Calc, que é o que nos interessa, suponha que a célula C3 armazene a fórmula igual a 1 mais B2. Ao selecionar a célula C3, recortar ou cortar é uma operação equivalente a Ctrl X. E colar na célula D4, operação equivalente a Ctrl V. Qual será a fórmula armazenada na célula D4? Então, cuidado com isso. Olha só, quando nós estamos falando do Calc, vocês precisam de ter cuidado com essas duas palavrinhas, copiar e cortar. Quando você escreve uma fórmula, uma função dentro de uma célula e você recorta, você tirou daquele local e levou para outro, colou em outro local. A fórmula continua a mesma, porque você tirou de um local e pôs no outro.
Porém, se na pergunta eles falassem, você tem uma fórmula escrita na célula C3, você selecionou a célula e copiou a fórmula e colou em outra célula, aí vai ocorrer uma mudança. A fórmula não será a mesma mais. Entenderam? Vamos ver isso na prática aqui no nosso programa do Calc. Vamos lá. Vamos aqui abrir o programa do Calc e vou digitar aqui rapidamente para vocês. Opa, tô querendo aumentar aqui o zoom aqui, mas está complicado. Vamos aumentar o zoom aqui embaixo. Fica mais fácil para vocês. Vamos supor que eu coloquei aqui um valor na célula A1 e um valor na célula... célula A1, como é que foi que eles colocaram a questão, pessoal? A1, tô me perdendo aqui, foi A1 mais B2. Então, vamos lá. A1 e B2. Então, eu tenho um outro valor aqui na B2. Um outro valor na B2. Deixa eu colocar valores aqui também, para a gente conseguir trabalhar. Bom, aí você vai na célula C3, vou diminuir aqui um pouquinho para a gente ver todas as células. Você vai na C3 e digita igual a 1 mais B2. Resposta, aí ele vai dar 8, que você pegou o A1 mais o B2. Resposta 8. Você vem agora aqui, dá Ctrl X, recorta e cola na D4. Ctrl V. O que aconteceu? Você recortou e colou a mesma fórmula. Olha ela aqui em cima na barra de fórmulas. Agora, se você não recorta, vamos fazer numa outra situação. Você não recortou. Você pegou aqui e Ctrl C, copiou e colou na D4. Ctrl V. Olha a resposta que apareceu aqui. 13. Por que apareceu 13? Apareceu 13 pelo seguinte, pessoal. Vamos ver aqui. Apareceu 13 porque o computador vai calcular da seguinte maneira. Eu vou na célula C3, e digito A1 mais B2. E copio para D4. D4. Quando eu copio para D4, o computador faz assim. C para o D, mudou uma coluna. Então, você escreve mais um. 3 para o 4, mudou uma linha. Então, você escreve mais um. Onde tem letra na fórmula, você vai mudar mais um. Mais um. Do mesmo jeito que mudaram as letras aqui atrás. E onde tem número, você também vai mudar mais um. Mais um, mais um. Por quê? Porque aqui atrás mudou mais um. O que o computador faz? A mais um, B. 1 mais 1, 2. B mais 1, C. 2 mais 1, 3. Se você copia e cola, a fórmula seria B2 mais C3. Mas a questão foi recortar e colar. Como foi recortar e colar, a sua questão é a letra... Opa, A2 mais B3, A1 mais B2, é a letra A. Isso mesmo. Entenderam, pessoal? Pessoal, isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, vocês devem estar perguntando assim, nossa, a Nani explicou um negócio agora que me deu um nó na cabeça. Não se preocupem. Isso é fácil. Recortou, colou, é a mesma coisa. Copiou, colou, ou então arrastou pela alça de preenchimento, que eu vou mostrar para vocês, aí sim, aí você tem que fazer essa formulazinha, o jeitinho que eu mostrei para vocês, vocês têm que fazer na hora da prova. Perfeito? Mas vocês só vão fazer isso se
a fórmula estiver escrita do mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Porque se na fórmula vocês visualizarem o símbolo do dólar, o símbolo do dólar, ele trava a célula. E quando ele trava a célula, aí você não consegue copiar. Ele vai pegar e vai repetir a célula. Você copia, mas ela não muda. É isso que vai acontecer. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos continuar então. A nossa questão então de número 8 ficou a letra A, porque recortou e colou. Vamos lá. Questão 9. Questão 9 diz o seguinte: quais são as teclas de atalho utilizadas para mover quadros ou figuras ou objetos dentro do LibreOffice Writer? Qual a ferramenta, quais são as teclas que vocês utilizam para mover uma figura? Então, vamos supor que eu venho aqui. Eu posso usar aqui o Excel também, o Excel, ó, o Calc, Nani. O Calc que também dá na mesma, tá, gente? Deixa só eu fazer pelo Calc aqui, que tá mais fácil. Vou inserir uma imagem. Vamos pegar aqui, ó, uma figura. Vou inserir uma figura. Será que eu tenho alguma figura interessante aqui, hein? Eita, Nani, você vai mexer nas coisas aí do pessoal? Será que eu tenho uma figura que eu posso inserir aqui? Não vou ter uma figura para mostrar. Vamos lá, deixa eu inserir então lá no Writer. Deixa eu ver se eu vou conseguir inserir aqui. Eu queria uma figura. Não tem nem as figuras básicas, caramba. Queria uma imagenzinha. Não vou conseguir, pessoal. Eu vou deixar vocês fazerem isso em casa, testarem em casa, tá? Eu não tenho uma figura que eu possa colocar aqui para vocês. Deixa assim. O que que vai acontecer? Você insere a figura dentro do programa do Writer. E aí você quer mover essa figura. O que que vai acontecer? Se você apertar no teclado Alt, Ctrl e as teclas de seta, vocês vão morrer de rir, porque não vai acontecer nada com a figura, nem com o objeto, mas vai acontecer com a tela do seu computador. Se você utiliza o sistema operacional Windows, quando você apertar Alt, Ctrl e a seta para baixo, a imagem do seu computador vai ficar de cabeça para baixo. Já aconteceu isso com vocês? Imaginem, hein? Se você apertar a setinha para a direita, a imagem gira para a direita, a setinha para cima, a imagem para cima, a setinha para a esquerda, a imagem para a esquerda. Então, quando você aperta Alt, Ctrl e as setas, você não vai mover as figuras. Porém, quando você aperta apenas Ctrl e as setas, se você apertar apenas o Ctrl e as setas, ele também não vai fazer nada, a figura vai ficar parada. Se você apertar a letra C, Ctrl, Shift e as setas, ele também não vai fazer nada com a figura vai ficar parada, o quadro vai ficar parado. Porém, se você apertasse só o Shift com as teclas, sem o Ctrl, se não tivesse o Ctrl, aí você teria um movimento das figuras, só que um movimento rápido. Você vai ter um movimento rápido da figura. Se fosse apenas o Shift mais as setas. Se você aperta Alt e as setas, aí você tem o movimento que nos interessa. Só que vai ser um movimento lento. Você não vai ter um movimento tão rápido quanto o Shift mais as setas. Então, a nossa resposta é a letra D, ok? Bom, pessoal, treinem aí que vocês vão perceber isso. Vamos fazer mais uma questão? Quero fazer mais uma. Vamos lá. Questão 10. Considerando o editor de texto do Writer, ou LibreOffice, né, em sua instalação padrão, são apresentadas imagens, botões com suas respectivas funcionalidades. Assinale a alternativa incorreta, a falsa. Pessoal, fácil de identificar isso aqui.
Olha só, vamos começar a ler de baixo para cima. Esse botão aqui é o desenho do botão colar? Sim, facilmente. Todo mundo conhece botão colar, tecla de atalho, Ctrl V, que é para poder colar, certo? Esse símbolo da letra D são os caracteres não imprimíveis. Sim ou não? Sim. São aqueles caracteres que aparecem na tela, que tem algumas pessoas que gostam de trabalhar com eles visíveis e que demonstram algumas coisas, como, por exemplo, final de parágrafo, espaçamento entre caracteres. Mas não se preocupem, o nome já diz, eles não são imprimíveis. Então, esse símbolo tem a ver com o que está dizendo, sua respectiva funcionalidade. Olha a letra C, o desenho de uma boia. Boia salva vidas. Ajuda do LibreOffice. Pessoal, se alguém estiver se afogando, o que você vai jogar para poder ajudar a pessoa, né? A boia? Então, a boia é o ajuda. E o ajuda tem a tecla de atalho F1. Então, a letra C também está correta. Letra D, pincel de formatação. Esse pincel é o pincel que copia a formatação de uma palavra para outra, de uma tela para outra, de uma imagem para outra, de uma formatação que você aplicou, né, no parágrafo, espaçamento entre linhas. Você clicou no parágrafo, clicou no pincel, clicou em outro parágrafo, ele copia a formatação. Então, ele é o pincel de formatação? Também. Agora, esse primeiro, letra A, esse botão é o tamanho da fonte? Não. Esse é o botão que nós chamamos de botão novo. É o botão novo documento. Novo documento, você tem aí novo em inglês. Novo em inglês, new. Então, se novo é new, a tecla de atalho é Ctrl N, para você abrir um novo documento. Não é tamanho de fonte. Se não é tamanho de fonte, então a nossa alternativa incorreta é a letra A. Só que aqui quero falar mais uma coisa. O botão tamanho de fonte, nós vamos ver aqui na própria tela do programa. Vamos lá. Tamanho de fonte, você vai trabalhar com esse botão aqui, ó. Tamanho da fonte, olha só. Você vem aqui e altera o tamanho da fonte. E existem esses botões aqui que eu quero que vocês baixem o programa no computador e mexam no programa para vocês visualizarem esses botõezinhos. Porque esse botão é o negrito, esse é o itálico, esse é o sublinhado, todos eles com a letra A desenhada. Então, eles modificam, como eu falei para vocês, dos programas do Word. Então, para vocês conhecerem, nada melhor do que baixar o programa, que é gratuito, que é livre, e mexer. Mexer, por exemplo, nos menus, dar uma olhada no que você tem aqui dentro, no menu editar, né? No menu exibir, no inserir, no formatar, né? Que você tem aqui, ó, formatar caracteres, que é a mesma coisa que formatar fonte. Alterar caixa, que é maiúsculas e minúsculas, né? Que são palavras diferentes do Word que podem confundir vocês. Então, pessoal, façam o seguinte, baixem o programa no computador e mexam. Olha só, infelizmente, nosso tempo está acabando, ou melhor, já acabou, né? Eu já recebi aqui, vambora, o tempo já acabou. E eu consegui passar aqui várias informações, não tantas quanto eu queria, mas vocês ficaram com o meu e-mail, professorananiele@hotmail.com. Me mandem contatos, perguntem, conversem comigo, que dentro do meu tempinho eu sempre respondo. Muitas vezes demora um pouquinho, mas eu procuro responder a todas as dúvidas de vocês. E espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho nas dicas aqui que eu trouxe em relação ao LibreOffice, certo? Mas antes de acabar, eu tenho aqui uma promoção que eu preciso de falar com vocês. É o cupom de desconto da Maratona do INSS, pessoal.
esse cupom, você vai entrar no site do Grão Online e vai digitar no código do cupom, você vai digitar Projeto INSS 20. Então, eu vou voltar aqui para o nosso slide para eu poder escrever para vocês aqui. Então, você vai a no local do cupom e aí você escreve projeto, você vai escrever projeto INSS 20. Por que isso? Você vai escrever dessa maneira para você obter 20% de desconto. 20% de desconto apenas para os cursos do INSS, pessoal, só para os cursos do INSS. E esses 20% de desconto vai até segunda-feira, dia 25, até as 23h59. Não deixa passar esse desconto. E aí lá vocês encontrarão vários cursos conosco, professores da Maratona e outros professores do Grão Online. E aí vocês terão mais conhecimento, adquirirão mais informações, mais dicas. E por aqui fico e desejando uma boa sorte no concurso de vocês. Até mais!